3, a partir do versículo 12, que diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo sentimento. Bendito seja Deus. Por intermédio da sua palavra, os irmãos podem sentar. Como os irmãos já podem observar, deixa eu só olhar se vai funcionar aqui com planejei sim. Como os irmãos podem observar, nós temos um tema para essa reflexão nesta noite, que é atitudes de um vencedor. Visto que vivemos, como sempre estamos enfatizando, vivemos num período de muita dificuldade, de extrema dificuldade, em que muitos de nós estamos tendo dificuldade de lidar com várias áreas da vida. Está tendo quase que a nível mundial crise política, crise financeira, crise de referência, crise espiritual, crise familiar. Então, no momento de tantas crises, no momento de tantas perdas irreparáveis, momento em que muitos estão chorando perdas de entes queridos, ou com o coração despedaçado porque a sua despensa está desprovida de coisas necessárias para a família, visto que a economia está por baixo. Então, num período de muita dificuldade, nada melhor do que nós trazermos o apóstolo Paulo para próximo de nós através da mensagem. Ora, o apóstolo Paulo, a semelhança nossa, também enfrentou momentos difíceis. O apóstolo Paulo, também como nós, enfrentou momentos caóticos, momentos de dores. Ele mesmo testemunhou. Houve período em que ele passou fome, sofreu naufrágio, levou chicotadas, foi preso. O que me chama a atenção é a forma do apóstolo Paulo, a forma que ele lidava com as adversidades. Os irmãos devem lembrar que quando ele entrou na Europa, na cidade de Filipos, nota que primeiramente ele ministrou a Lídia e Deus abriu o coração dela. Enquanto ela ouvia a palavra, Deus abriu o coração dela para que ela entendesse e fosse salva, para que ela entendesse o propósito de Deus.
É possível que enquanto você está ouvindo nesta noite a ministração, a exposição da palavra de Deus, Deus também há de realizar o propósito que Ele tem para você, se você deixar Ele abrir o seu coração. Sabemos também que Ele libertou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e isso trouxe um transtorno, uma luta muito grande para este homem, a tal ponto dele ser preso. Mas ele não foi preso por ser um malfeitor, ele não foi preso porque ele era um homem caloteiro, ele não foi preso por fazer nada de errado, muito pelo contrário. Eles fizeram calúnia, fizeram uma trama para que as autoridades o encarcerassem, e assim fizeram. E diz a Bíblia em Atos 16 que eles, Silas, estavam presos depois de serem açoitados covardemente. Mas me chama a atenção que por volta da meia-noite, exatamente à meia-noite, o Espírito Santo usou o evangelista Lucas para deixar escrito que Paulo e Silas, mesmo com as costas deslaceradas, mesmo algemado, mesmo privado da igreja, eles oravam e adoravam a Deus. Eles adoravam e oravam a Deus. Eles oravam e adoravam a Deus, mesmo em meio a muitas adversidades. E como resultado desta adoração, Deus enviou um terremoto naquele cárcere, em que todos foram libertos. E o final nós já sabemos: o carcereiro com toda a sua família foi salva, e Paulo glorificou a Deus. Então Paulo é um homem que foi experimentado no sofrimento. E agora nós encontramos ele preso, porque quando ele escreve à igreja que estava na cidade de Filipe, ele estava encarcerado. E digo mais uma vez, ele não desferiu uma facada em ninguém, ele não deu tiro em ninguém, ele não praticou nenhum delito, ele só estava preso porque ele amava o Senhor Jesus, porque ele era o grande líder do Evangelho, ele levantava a bandeira do Evangelho, e por causa disto, ele foi acusado juntamente com os demais cristãos de colocar fogo em Roma, e foi parar na prisão. Mas na prisão, a Bíblia diz que ele começou a lembrar da igreja que ele tinha iniciado, era lá no capítulo 16. Note este homem, mesmo este homem encarcerado, privado de várias as coisas, a Bíblia diz nesta carta que ele falou assim: eu não canso de lembrar de vocês. Eu estou preso, mas a minha memória está em vocês. Eu oro por vocês, eu penso em vocês, eu estou preocupado com vocês. Ora, como pode um homem estar preso injustamente e ainda encontrar tempo para preocupar com quem estava livre, para encontrar tempo para escrever encorajando quem estava livre? Deveria ser o contrário. Deveria ser a igreja que deveria escrever: Paulo, nós estamos orando por você. Mas ele escreve e fica registrado para nós. Ele dizia assim: eu não canso de fazer oração a Deus por vós. Eu não esqueço de vocês, mesmo em meu sofrimento. É possível é possível você pensar em alguém para ajudar. É possível esquecer um pouco da nossa dor e lutar pela dor alheia, porque Paulo assim fez. Como pode? Como pode isso? E agora, quando ele chega
no capítulo 3, propriamente no versículo 12 em diante. Ele começa agora a usar a linguagem de um atleta, porque Paulo era um homem que sabia ministrar. Ele sabia, ele era um pedagogo, um homem inteligente, ele usava metáfora. Houve momentos nos seus sermões que ele usou a metáfora do exército, dizendo que a igreja é como um exército e deve armar das armaduras de Deus. Houve momento em que ele colocou a igreja como quem planta uma agricultura e quem planta colhe deve esperar. Houve um momento que ele colocou a igreja como um vaso para dizer que é vaso de honra e de desonra. Mas aqui ele começa a falar da igreja com uma linguagem de atleta. E agora ele começa a mostrar quais são as atitudes de um homem vencedor. E aqui eu começo a discorrer quais são as atitudes, o comportamento, a postura que vai fazer todos nós sermos vencedores, como o apóstolo Paulo foi mesmo em meio às lutas. Se não, veja comigo, o versículo 12, ele começa dizendo assim: olha, não que eu tenha alcançado. Não digo que eu já tenha alcançado. Ele começa dizendo assim. Não se espante. A primeira atitude de alguém que vai vencer na vida se chama isso aqui, olha: insatisfação consigo mesmo. Paulo falou: eu não julgo que eu tenha alcançado essa perfeição, essa maturidade. Se ele disse que ele não tinha alcançado, significa que havia uma insatisfação com o patamar que ele chegou. Agora, o que me chama a atenção é que o currículo deste homem é muito vasto, João. Veja comigo, este homem escreveu Romanos, este homem escreveu 1 e 2 Coríntios, este homem escreveu Gálatas, este homem escreveu Efésios, este homem escreveu Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, este homem escreveu 1 e 2 Timóteo, este homem escreveu Tito, este homem escreveu Filemão, este homem escreveu 13 cartas. Não era para ele estar satisfeito? Não, pensa comigo. Não era, João? Não era? Não era para ele dizer assim: eu sou o cara. Quase da metade do Novo Testamento Deus me usou. Este homem fez 3 viagens missionárias, das quais ele implantou a igreja de Corinto, ele implantou a igreja de Filipenses, ele implantou a igreja dos Tessalonicenses. Este homem treinou obreiros. Este homem pôde expressar assim: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. E quando ele vai discorrendo, ele revela que este homem era ele. Este homem, irmã Luciene, ele tinha comunhão com Deus. Este homem tinha um currículo invejável. Este homem, ninguém foi usado como
este homem no Novo Testamento, a não ser o Senhor Jesus. Ninguém alcançou um patamar tão elevado quanto este homem. E agora ele diga assim: eu não julgo que eu tenha alcançado, eu estou insatisfeito, eu quero crescer mais. Primeiro passo. Pode ser que vocês que estão me ouvindo já estão fazendo bem o que Deus mandou vocês fazerem. Pode ser que o teu nome é lembrado, ou se não está sendo, ainda vai ser lembrado, vai estar louvando em congressos, porque louva bem, vai estar pregando em grandes eventos, porque vai desenvolver. Pode ser que isso aconteça, mas você e eu não podemos nos acomodar. Paulo, com todo esse currículo, ele diz: eu não julgo que haja alcançado. Ele queria mais, ele queria crescer mais, ele queria ser usado mais por Deus, e por isso ele buscava mais. Agora depende de uma coisa, presta atenção. Vai depender muito de quem eu ou você vamos pegar como referência para comparar com o nosso ministério, com a nossa vida. Talvez você que é um estudioso da palavra, talvez você que ensaia para louvar, talvez você que ministra a palavra de Deus e está crescendo nisso. Quem sabe você se está acomodando porque você se está comparando com quem não tem a mesma vocação. Sabe por quê, Gustavo? Que Paulo fala assim: eu não julgo que eu tenha alcançado. Se ele disse assim, é porque ele estava insatisfeito. Quando alguém diz: eu ainda não alcancei o que eu queria, significa que essa posição é de insatisfação, ele precisa crescer mais. Mas sabe por que Paulo era assim? Paulo não se comparava com o apóstolo Pedro, que já era um grande negócio se comparar com ele. Paulo não se comparava com Judas, o irmão do Senhor Jesus, que já era uma excelente comparação, era homem de Deus. Paulo não se comparava com Mateus, com Tiago, com João. Não, Senhor. Paulo dizia assim: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, ele olhava para a vida, ele olhava para Cristo e olhava para a vida dele e dizia: eu não sou nada. Por isso ele estava insatisfeito, porque a referência dele era Cristo. E qualquer um, Valdeli, que começar a comparar a sua vida com a de Jesus Cristo, vai ter que se curvar, vai ter que se quebrantar e dizer: sou miserável, sou pó. Porque ninguém se compara com Jesus. Ele é único, ele é exclusivo. E Paulo olhava para ele. Talvez, se você se comparar comigo, você vai se dar por satisfeito. Mas se você passar a olhar para o Senhor, para Jesus Cristo, você vai ver o quanto tem que crescer, o quanto tem que abrir mão do eu, o quanto tem que se dedicar mais, e o quanto Deus vai te usar. Não devemos olhar para o homem para nos comparar, porque quando eu olho para o homem eu posso até dizer: eu sou melhor do que ele, eu não faço o que ele faz. Mas quando eu me comparo com Jesus, eu sou destruído. Qualquer possibilidade de ego é destruída.
E por isso Paulo falou: não digo que eu já tenha alcançado. Ele estava insatisfeito. Escute, a insatisfação é o primeiro passo que Deus precisa na sua vida para te usar grande e poderosamente. Ah, mas o meu ministério vai abençoar. Deus quer que seja mais. Ah, mas isso que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu já faço com maestria. Olha para Jesus que você vai ver que está devendo, tem condição de melhorar. Certa feita eu vi alguém dizendo que ele ganhava muito pouco. Ele falou: eu não ganho quase nada, eu ganho pouco. E essa pessoa, ele ganhava naquela época, isso há muitos anos atrás, ele ganhava 3 mil, ou quase 4 mil. Isso há mais de 10 anos, uns 15 anos. Então estava bom demais. E ele reclamando: eu ganho muito pouco. Eu falei: isso é pouco, ele? Comparado com o salário do Silvio Santos? Eu falei: essa comparação está errada. A sua comparação está errada. Por que você não compara com aqueles que estão lá na Antioquia e não tem comida, que você vai ver que é rico? Às vezes o método que nós usamos de comparação é errado. Devemos olhar para Cristo, somente para Cristo, e aí nós vamos ver o quanto nós precisamos crescer. Paulo estava insatisfeito. Porém, só estar insatisfeito não resolve. Sabe por quê? Tem pessoas que, quando descobrem que as coisas não estão bem, quando descobrem que ele não está sendo bem sucedido, ele se torna insatisfeito. Essa insatisfação vira uma desmotivação, uma depressão, e a pessoa fica acuada e não quer fazer mais nada. Então nós temos que tomar cuidado para que a insatisfação não nos jogue no fundo do poço. Tem muitas pessoas que, quando estão tentando em alguma área da vida e ficam insatisfeitos porque não está dando certo, ele joga a toalha e diz: eu não vou fazer mais, não está dando certo, acabou, e para. Mas Paulo não. Ele diz: eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha a atitude de Paulo: eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Porque as coisas não estão dando certo para mim, para você, nós não devemos parar. Porque ainda não alcançamos os patamares desejados por nós, os projetos de Deus para nós, porque está difícil chegar, não significa que devemos parar. Não. O apóstolo Paulo falou: eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. O que você está fazendo para mudar essa situação? Homens e mulheres vencedores, eles lutam, eles param, eles pensam, eles não desistem. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu coloquei bem no fundo aqui, porque eu sabia que ia ter muito jovem aqui, só podia gritar e coisa. Eu não sei se vocês conseguem ver bem lá no fundinho a foto do Rogério Ceni. E eu coloquei aqui para não esquecer assim: Rogério Ceni marcou 131 gols na carreira, sendo 61 de falta e 69 de pênalti, e 1 com a bola rolando. Detalhe, ele era goleiro.
Eu estive pesquisando, João, agora à tarde. Nenhum goleiro fez gol com ele. Ele fez 131, que está abaixo dele, fez 60 e poucos. O outro 40 e poucos. Para vocês terem uma noção, vocês podem ver, não precisa de gostar de futebol, é só pesquisar. Pesquise para vocês verem. Vocês vão ver que tem jogador de linha que não fez 50 gols, já está aposentado. Estou falando de dedicação. Aí eu decidi pesquisar. Se Paulo usou uma linguagem de atleta para ensinar a igreja, eu também posso. Aí eu decidi pesquisar. Este homem deu uma entrevista para um canal de esporte dizendo que antes dele bater a primeira falta, ele treinou 15 mil chutes. Sabe o que é 15 mil chutes? Antes de decidir entrar no campo e bater uma bola. 15 mil chutes é muita coisa. Ele falou, eu bati 15 mil faltas no treino. 15 mil foi contabilizado até eu saber que eu tinha condições. Por isso ele foi vencido. Estou falando de dedicação. Uma coisa eu faço. Paulo ainda não tinha alcançado, mas ele era dedicado. Então ele disse, então eu vou correr atrás. Eu vou fazer. Pessoas dedicadas são vencedoras. Pessoas dedicadas dificilmente colecionam derrotas. Eu não estou dizendo que não vamos passar por períodos, momentos de dificuldade. Eu estou dizendo que dificilmente coleciona derrotas. Pessoas dedicadas, pessoas que têm motivação pessoal. Porque quando ele disse assim, uma coisa eu faço, ele está falando de dedicação pessoal. E aqui aperta um pouco. Não precisava, por exemplo, do apóstolo Pedro chegar no apóstolo Paulo e dizer, Paulo, você precisa de orar mais um pouco. Paulo, a igreja de Corinto está lá, você precisa ir lá ministrar para ela. Não. Paulo era um homem decidido. Quando ele fala assim, uma coisa eu faço, é sem influência externa, é algo que fluía de dentro dele. Presta atenção no que tem dentro de você. Sabe o que tem dentro de você? Se chama Espírito Santo de Deus. Escute a voz do Espírito Santo no seu coração. Escute o Espírito Santo dizendo assim, faça, filho, eu te ajudo, não desista. Paulo disse, uma coisa eu faço. Lamai achou deramadagachai. Falou, lai, chei, nevassou deramanai. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Eu preciso fazer. Há coisas para fazer, para mudar o cenário deste mundo, para mudar o cenário da nossa vida. Deus conta com homens e mulheres simples como nós. Homens que veem situações como nós estamos vivendo e se sentem insatisfeitos e diz, eu vou fazer uma coisa eu faço. Nem que primeiro você tem que fazer 15 mil vezes até você ficar bom como esse goleiro, mas você vai ficar. Vencedor é assim. Lembra quando Pedro estava pescando, que ele pescou a noite, tentou a noite toda, não pescou? De manhã, quando ele estava desistindo, Jesus vai lá em alto mar e lança a rede.
Você não pode pensar que é um derrotado e desistir. Se você continuar assim. Eu estou ministrando sobre a vida deste homem. E deixa eu dizer uma coisa. Essa palavra uma coisa, essa é uma expressão importante na vida cristã. Paulo fala, uma coisa, não foi uma das coisas que ele precisou fazer, foi uma coisa eu faço. Ô, gente, não queira tentar mudar ninguém que seja determinado. Você não consegue. Nem para praticar o que é bom nem o que é ruim. Se uma pessoa é determinada, você pode ter certeza, ela vai lutar. Ela vai lutar. Aonde estão os determinados aí? Aonde estão? Aonde estão? Deus está procurando pessoas determinadas. Pessoas que tenham decisão pessoal. Pessoas que mesmo que todos não façam, ele diz, eu faço. Uma coisa eu faço. Essa expressão é uma expressão que constantemente nós vemos na Bíblia. Uma certa feita, um jovem conversando com Jesus acerca da salvação, ele diz que obedecia todos os mandamentos. Ele falou assim, uma coisa só te falta. Uma certa feita estava Maria e Marta na casa, e Maria estava aos pés de Jesus, e Marta estava com as suas atividades, e reclamou porque Maria não estava ajudando. Jesus falou assim, ô Marta, você está ocupada, atarefada com muitas coisas, e só uma coisa é importante nesse momento. O salmista falou assim, uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Uma coisa, é só uma coisa que você precisa, é uma só decisão, é um só rompimento com desânimo, é uma coisa só. A insatisfação deve nos levar à dedicação pessoal. E quando eu digo pessoal, é porque não depende se a minha esposa não quiser fazer. Ou então, se ela quiser fazer, não depende se eu não quero fazer. Quando eu digo dedicação pessoal, é que, por exemplo, há uma campanha de oração, não importa se a maioria não vem, eu venho. Há um evangelismo a ser realizado, a maioria não vem, mas eu quero estar entre os poucos que vão participar. Uma coisa eu faço, é fazer, é fazer, é fazer, é fazer. Mas aí esse texto me mostra um outro elemento. Mas antes do elemento, veja bem, a concentração é o segredo do poder. A determinação, a concentração. Nota que está escrito ali. Se um rio ele transborda para além das suas margens, acaba transformando num pântano que não tem serventia nenhuma. Porém, se esse rio é represado, controlado, torna-se uma fonte de energia que todos nós sabemos. Se nós nos atermos e deixarmos o Espírito Santo nos controlar, deixar Ele dimensionar nossa vida, seremos uma fonte de energia para Ele usar. Vitorioso é assim. Agora veja bem, ele estava o que primeiramente? Me ajude? Ele estava o que? Insatisfeito. Mas ele tinha feito pouco para o reino de Deus?
Mesmo assim ele queria fazer. Vivemos numa época em que as pessoas dizem, já estou fazendo muito. Olá, show, ai, deramassou. Ai, que aplou, ai, show, dei, me que achacai, assou, derrai, mias, yaramanagas. 13 cartas, 4 na cadeia, 3 viagens missionárias, açoites, filhos, era usado nos dons, ainda estava insatisfeito. Me faz lembrar, sabe de quem? Moisés. Moisés, certa feita, Deus falou com ele assim: pega o povo e caminha, que o meu anjo vai com você. Moisés falou assim: não, eu não quero a presença de anjo. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Não tem como Deus não abençoar um assim. Ter a presença de um anjo já é excelente, mas ele disse: não, se o Senhor não for comigo, não me faça sair. Pare de se contentar com qualquer coisa. Fala com Deus: eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ser acordado pelas madrugadas pelo Senhor. Se o Senhor mandar um ser angelical, está de bom tamanho, mas eu prefiro o Senhor. Eu prefiro o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou ensinando para vocês como ser vitorioso e não se contentar. Moisés não estava se contentando com um anjo. Ele não, eu quero é Deus. E para vocês verem o descontentamento desse homem, porque ele queria tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, que após ele ser instrumento de juízo lá no Egito, com as 10 pragas, após ele subir o monte falar com Deus, após Miriam e Arão criticá-lo, e Deus mandar chamar Arão e Miriam para um particular e falou assim: escute bem, com os outros profetas eu falo por meio de visões, eu falo por revelações, eu falo por enigmas, mas com Moisés não. Com esse homem que vocês estão metendo a cara, eu falo face a face, face a face. Deus tem disposição de falar conosco de forma tão íntima e particular, mas eu não posso me contentar com o que eu já alcancei. E aí me deixa abismado, porque mesmo Deus falando que falava com ele face a face, primeiro falou: eu não quero anjo, eu quero a sua presença. Depois Deus falou: não, mas eu já falo com você face a face, então eu quero ver a sua glória. Moisés, qualquer que vê a minha face morre. Eu quero ver a tua glória. Então Moisés, está vendo aquela penha, aquela rocha, tem uma fenda. Eu vou passar, vou colocar minha mão. Quando eu estiver passando pelas costas, você vai me ver, mas a minha face não. Você se está contentando com a língua estranha que você falou semana passada? Você está se contentando com a presença gloriosa do Senhor que você sentiu, quem sabe num congresso, quem sabe numa campanha dos evangelistas que vem aí? Você está se contentando, né? Fique insatisfeito com isso. A insatisfação nesse sentido é a porta para Deus nos abençoar. Agora veja bem,
Primeira, a insatisfação. Depois, a decisão pessoal. Eu vou fazer. Mas esse fazer tem que ter um senso de direção correta. Ele diz assim: olha, fazer o quê? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as que diante de mim estão. Tem muita gente que não vai chegar aonde Deus quer. Sabe por quê? Não esquece o passado. Isso é sério, irmãos. Oh, meu Deus. E a nossa mente é muito fértil. Por isso, escute bem, Filipenses 4:8, Paulo fala: tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é perfeito, e se há algum louvor nisso, pensai. É por isso que Paulo falou: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas de cima. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu preciso de adiantar. O currículo histórico do apóstolo Paulo não era fácil, não. O apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão. O apóstolo Paulo pegava cartas com o sumo sacerdote para ir a Damasco ver se tinha algum irmão. E ele disse que arrastava as irmãs pelo cabelo e levava para Jerusalém para ser preso. Nota bem, o dia que eu li isso, o apóstolo Paulo, eu fiquei pasmado. Ele diz: eu obriguei muito deles a blasfemarem contra Jesus. Ele fala. Por isso ele diz que ele era o pior dos pecadores. Se o apóstolo Paulo não tivesse deixado o seu histórico negro no passado, Deus não teria condição de usá-lo. Por isso ele diz: uma coisa eu faço se eu quiser crescer, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço. Ou seja, o terceiro elemento de um homem vencedor é senso de direção certa. E olha essa ilustração. As coisas preciosas da vida estão na frente. As bênçãos de Deus estão sempre para frente. O projeto que Deus tem não é lá atrás, é lá na frente. E por que você só fica pensando no passado? Por que você deixa Satanás fazer da sua mente uma oficina de entulho, de lixo? Sendo que o próprio apóstolo Paulo, ele decidiu fazer um corte, divorciar literalmente do seu passado, que não era fácil. Tem pessoas que estão caminhando, estão lutando, quando está quase chegando perto, desiste, porque a sua mente está atordoada de mágoa, e não consegue perdoar, e não consegue ir para frente. Pessoas que não deixam o passado resolvido lá atrás, é impossível Deus usar. Por isso o apóstolo Paulo falou: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Escute bem, as nossas mazelas do passado que nós fizemos e arrependemos, até o Deus Todo-Poderoso diz assim: eu não me lembro mais, porque você traz à sua memória isso. Continue lutando assim, ó. Continue cavando.
Uma hora você vai chegar aqui no melhor de Deus para a sua vida. Rompe com tudo que não deixa você caminhar. Tem coisas que impedem a pessoa de fluir, de ser usadas por Deus. Note, veja bem, quando eu morava em Minas Gerais, teve uma vez que Deus falou comigo assim: filho, chegou a hora de você decidir, você sabe, para que eu possa cumprir as coisas na sua vida. É hora de resolver. Note que quando estava Abraão juntamente com Ló, quando os dois se separaram, Deus falou assim: Abraão, essa terra que você está, eu a te dou. O meu propósito, a minha aliança é com você. Mas foi depois que ele se separou de Ló. Insatisfação deve me levar a uma dedicação pessoal. Essa dedicação pessoal deve ter um senso de direção, é andar para frente, não para trás. Porque Paulo falou assim: ó, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e o quê? E o quê? Isso fala de continuidade. Se não esquece, não consegue continuar. Se não esquece, não anda, não caminha. Mas Paulo não. Ele falou: eu vou prosseguir. Não vou ficar engessado no passado. Eu vou prosseguir. Isto fala de continuidade. Escute, nós estamos vivendo num período que podemos chamar da síndrome da descontinuidade. O que quer dizer? Quer dizer assim, olha, no início do ano, a gente faz um propósito para ler toda a Bíblia. A gente começa e não continua. No altar do Senhor, quando vai casar, a gente promete que vamos dar continuidade ao casamento até que a morte os separa. Depois a gente rompe, descontinuidade. Começamos campanhas e paramos. Começamos projetos e paramos. Começamos diálogo em casa para melhorar o relacionamento, e quando parece que está bom, paramos. Mas esse homem, eu prossigo. Eu prossigo. Prossiga no que Deus colocou no seu coração. Irmãos, eu sei, eu tenho convicção plena que tem corações aqui nessa noite que o Espírito Santo está fazendo você entender. Está dizendo assim: prossiga, filho. Prossiga. Prossiga. Porém, nem sempre é fácil prosseguir. Eu sei que vocês estão pensando assim. Não é por isso que eu coloquei essa ilustração. Tem barreiras, tem obstáculo, mas você vai ter que abrir caminho no nome de Jesus. Se não der para abrir caminho, você cabe e passa por baixo, ou passa por cima, mas prossiga. Glória a Deus. Prossiga. Eu gosto da fala de Martin Luther King, um homem que morreu fazendo, lutando contra o racismo nos Estados Unidos. Oh, por que Deus não me faz assim? Ou por que não deixo Deus fazer de mim assim? Martin Luther King, parafraseando isso aqui, certa feita, diante de um grande público, ele falou assim:
Irmãos, se vocês não puderem voar, vocês devem correr. Mas se vocês não conseguirem correr, por favor, andem. Mas se vocês não conseguirem andar, rasteje. Rasta no chão. Mas não pare. Eu vou fazer das palavras de Martin Luther King. Se você não está conseguindo voar, ande. Se está difícil andar, se você não está conseguindo voar, corra. Se está difícil correr, ande. Se andar está difícil, rasteje. Porque vai chegar a hora que o Senhor vai ver o teu esforço, vai fazer assim: vem aqui, filho, e vai te levantar. Eu sei o que é rastejar. Eu sei. Teve uma época que eu voava fazendo a obra de Deus. As outras veio, eu passei a correr, cansei, passei a andar. Cansei de andar, eu passei a arrastar. Mas eu arrastava, e Deus dizia: eu movo os céus e a terra, mas eu te ajudo, e aqui estou. Continuidade. O que você começou e parou? O apóstolo Paulo, Timóteo 4,7, ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Continuidade. E para finalizar, você precisa progredir, caminhar, ter continuidade, mas observando as regras estabelecidas. Veja o que o texto fala: todos então que somos perfeitos tenhamos esse sentimento, e se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Todavia andemos pela mesma regra a que temos chegado. No original é permanecer em linha reta. Essa continuidade é permanecer em linha reta, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. É sempre caminho na retidão, na santidade. Nos Jogos Olímpicos em Atenas, na Grécia, havia regras estabelecidas pelos juízes, e qualquer competidor que burlava uma regra, ele era eliminado. No reino de Deus, nós temos o nosso Deus que deixou normas, regras, para que nós possamos continuar caminhando. E nessa caminhada nossa, nessa continuidade, nós devemos obedecer ao Senhor Jesus, para que nós possamos ser recebidos lá na glória. E eu vou concluir dizendo, só lembrando: a atitude de um vencedor é a insatisfação, mesmo que você já galgou um espaço elevado. Busque mais, busque mais. Se você já fala língua estranha, ore para interpretar. Se você já interpreta, ou que pensa, ore para que Deus possa usá-lo em outros dons. É assim que nós estamos aprendendo. Aí você vai ser vencedor. Mas para isso tem que ter uma dedicação pessoal. Mesmo que ninguém faça, você diz: eu faço. Mesmo que ninguém queira vir no culto, você diz: eu vou. Mesmo que ninguém queira fazer as coisas corretas, você diz: eu faço. Mesmo que o mundo está andando na contramão, você diz: eu não pertenço ao mundo. Uma coisa eu faço, é a vontade de Deus. Dedicação pessoal, algo que flui daqui de dentro. Mas você tem que ter o senso de direção. É sempre para frente, é sempre para frente. Deixa esse passado no passado. Deus já resolveu isso. Esquece, senão Deus não te usa. Você não vai deixar Deus usar a sua vida. Você precisa dar continuidade para frente, obedecendo a palavra de Deus. Fique em pé no nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Você pode exaltar o Senhor. Ora mandaga, chora mandaga.
Você acredita que Deus pode fazer de você um vencedor? Alá, show, de, amassou, de, calapassou, meu acredito. Seja mais, queira mais de Deus. Lute para crescer. Rompe com desânimo. Rompe. Deus suspira por você. Deus quer usar você. Deus quer usar a minha vida. Quer usar a nossa vida. Feche seus olhos. Seja sincero com Deus hoje. Naquilo que temos errado, confesse diante de Deus. E peça a Deus para que te ajude a ser vencedor, como o apóstolo Paulo, mesmo no cenário de dificuldade. Ore comigo, Pai.